Jim, nós também odiamos ele, disseram sem hesitar. Então ele abriu outro sorriso cruel e perverso e completou, mas, se você não organizar isso direito, é melhor já se preparar para as consequências, meu querido irmãozinho. De volta ao quarto de Jim, ele tinha acabado de tomar banho e ainda estava secando o cabelo com uma toalha, mas seus pensamentos corriam bem mais rápido que as mãos. Concluí minha primeira missão com sucesso, então minha promoção para a classe intermediária provavelmente já está garantida. Além disso, eu também alcancei o nível de poder espiritual de 4 estrelas, o que significa que cresci mais do que esperava em pouco tempo. Jim traçou silenciosamente um objetivo claro para si mesmo. Eu preciso aprender a usar minha energia do jeito certo e da forma mais eficiente possível. De qualquer jeito, eu tenho que chegar ao nível de espada de 6 estrelas em no máximo 5 anos. Jim pensou nisso com cuidado. Um espadachim de 6 estrelas já é considerado um lutador extraordinário, e a partir de 7 estrelas as pessoas começam a te chamar de verdadeiro mestre. Mas esse padrão só parece impressionante para gente comum. A partir de 8 estrelas, tudo muda completamente, porque esse é o reino do extraordinário. E num continente com mais de 2 bilhões de pessoas, menos de 100 chegam a alcançar 9 ou 10 estrelas. E acima até disso, existe apenas uma única existência que está acima desses limites como um deus do próprio reino da espada, o Genesis Knight. Jim fechou o punho devagar até os nós dos dedos ficarem tensos. Nesta vida, eu vou alcançar o nível da origem. Não, eu vou ainda mais longe que isso. Com esse juramento silencioso queimando no peito, Jim começou a organizar seus planos para o futuro, um por um. Então, a primeira ponte que eu preciso atravessar é o meu próprio avanço. Os gêmeos Tona já estão na classe intermediária, e só isso já torna o próximo passo perigoso. Eu já esperava isso, mesmo sem ver com meus próprios olhos. No momento em que eu entrar na classe intermediária, não vão ser só os gêmeos Tona me observando. Todos os meus irmãos vão ficar de olho em mim. Jim abaixou o olhar para a refeição que Julia havia preparado para ele e lembrou do aviso animado dela. Coma bastante, jovem mestre. Ele quase ficou sem palavras. É comida demais. Mesmo assim, seus olhos continuavam brilhando de ambição e determinação. A turma iniciante só tinha crianças em um nível parecido, então o clima ali era relativamente caloroso e amigável. Mas a classe intermediária seria completamente diferente. Num lugar onde só força e habilidade importam, não existe espaço para gentileza nem hesitação. No fim, só tem uma coisa que eu preciso fazer. Eu vou esmagar a classe intermediária com a minha própria força e ficar acima de todos. Rosa estava sozinha em seu escritório, escrevendo algo em silêncio e com total concentração, enquanto o ambiente permanecia mergulhado numa quietude profunda. Sem nem levantar a cabeça de início, ela falou com uma voz calma e séria. Entre. Jim entrou vindo de fora e parou diante da mesa dela. Seu rosto continuava sem expressão quando falou. Mãe, a senhora me chamou. A luz suave da janela caía sobre Rosa, deixando o ambiente ainda mais solene. No instante em que ouviu a voz dele, sua mão parou. Então Rosa falou num tom gentil. Isso mesmo. Rosa ergueu os olhos para ele e sorriu de leve. Ouvi dizer que você concluiu sua missão em segurança. E não só isso, você conseguiu resultados excelentes. Obrigado, mãe, respondeu Jim. Rosa virou a página e continuou com a mesma voz controlada. Além disso, de acordo com o relatório de Boras. Ela estendeu a mão e fechou silenciosamente o livro à sua frente. Então Rosa olhou para ele com seriedade e disse, você também recusou minha oferta de se mudar para outro quarto. Ela colocou as duas mãos organizadamente sobre a mesa, mantendo um olhar firme e indecifrável, e Rosa continuou com uma voz sem emoção. Como você já sabe, aquele quarto é reservado apenas para a criança que um dia poderá se tornar a futura chefe da família. Como a caçula ainda era só um bebê, ele permaneceu vazio até agora. A partir deste momento, você pode usá-lo. Jim colocou as duas mãos para trás e respondeu com uma voz firme e respeitosa. Obrigado, mãe, mas eu não vou aceitar.
Quando ela perguntou o motivo, Jim respondeu calmamente, pode até ser um bom quarto, mas no fim das contas ainda é só um quarto. E, para mim, esse quarto parece mais do que eu preciso neste momento. Rosa perguntou se ele falava sério mesmo, e Jim sorriu de leve antes de responder, sim. Eu já me decidi. Rosa começou a bater um dedo na mesa num ritmo lento e constante. Ela ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta dele com atenção. Tudo bem, você pode sair. Jim abaixou levemente a cabeça em sinal de respeito, aceitando a dispensa sem dizer mais nada. Sim, mãe. Depois que ele saiu da sala, Rosa soltou um sorrisinho impotente. Eu não consigo dizer se meu filho caçula simplesmente não tem ambição ou se é ambicioso demais. O que acabei de oferecer a ele foi o quarto do herdeiro, o quarto destinado à criança que um dia herdará a família Runcandel. Enquanto pensava nisso, ela imaginou Jim parado ali com incontáveis espadas apontadas para ele. O garoto deveria entender que, no momento em que entrasse naquele quarto, ele ganharia um apoio compatível com o significado dele. Mas, ao mesmo tempo, também se tornaria alvo de todas as crianças que não o receberam. Rosa sorriu para si mesma mais uma vez. Tenho certeza de que aquele garoto percebeu que eu estava testando ele. Agora, tudo o que resta é observar como ele vai se sair depois de entrar na classe intermediária. Jim foi até onde seus companheiros estavam reunidos e parou diante deles. A partir de amanhã, eu vou estudar na classe intermediária, disse ele. E, quando eu chegar lá, vocês precisam saber que haverá muitas facções esperando lá dentro. Jim falou de forma direta, sem tentar suavizar a verdade. Do ponto de vista deles, todos vocês serão vistos como parte da minha facção. Isso significa que vocês podem ter que suportar dor, humilhação e pressão a partir do momento em que eu subir. Jim deu a eles um leve sorriso tranquilizador e falou com voz suave, mas não tenham medo. Eu não vou deixar eles fazerem o que quiserem, e eles vão parar assim que eu tomar completamente o controle da classe intermediária. Então sua expressão ficou séria ao acrescentar em tom firme, até lá, andem sempre juntos, ou pelo menos em grupos de 3, até fora do treino. Não fiquem andando sozinhos se puderem evitar. O grupo respondeu em uma só voz, sim. No dia seguinte, Zed Runcandel estava com as mãos para trás, com uma postura rígida e perfeitamente controlada. Zed Runcandel, um ancião do clã Runcandel, um cavaleiro de 8 estrelas e irmão mais novo de Shiron Runcandel. De pé no pódio, ele fez sua voz ecoar pelo campo de treinamento. Este ano, 10 novos cadetes se juntaram a nós, e 27 trainees desistiram. Jim e os outros estavam abaixo enquanto Zed ergueu a voz mais uma vez. Os novatos aprenderão com seus veteranos o que significa viver como um cadete intermediário. Meu dever aqui é apenas ensinar a esgrima de nível intermediário. A menos que eu mesmo mate vocês, qualquer situação, conflito ou acidente que aconteça aqui é problema de vocês. Ao ouvir aquela declaração impiedosa, Jim olhou para a multidão abaixo com uma expressão calma e indecifrável. Zed ergueu o queixo e gritou em voz alta, veteranos, o que é que eu sempre ensino a vocês? A multidão abaixo respondeu em uníssono, suas vozes batendo juntas como aço. Os Runcandels não têm utilidade para os fracos. Todos ali embaixo estavam com expressões duras e sérias enquanto repetiam a frase várias vezes. Os Runcandels não têm utilidade para os fracos. Os Runcandels não têm utilidade para os fracos. Até os companheiros de Jim, depois de ouvirem aqueles gritos ensurdecedores ao redor deles, começaram a suar levemente por causa da pressão no ar. Os Runcandels não têm utilidade para os fracos. O coro continuava ecoando sem parar. Jim soltou um suspiro silencioso e pensou, alto demais. Essas palavras estão cheias de malícia. Eles estão tentando esmagar o espírito dos novatos antes mesmo de tudo começar. Jim abaixou o olhar e avistou 2 rostos familiares entre os cadetes que gritavam lá embaixo. Os irmãos Tona estão ali. Então Jim olhou para a pessoa ao lado dos irmãos Tona e estreitou levemente os olhos. O que está do lado deles parece um cadete veterano. Duvido que tenham escolhido eles sozinhos. Será que Miu e Anne arranjaram isso para eles?
Enquanto se virava e começava a descer, Jin pensou com convicção silenciosa, eles provavelmente acham que isso já basta para assustar os novatos. Ótimo! Eu vou mostrar o quanto eles estão errados. Ele desceu do pódio um passo de cada vez, devagar e de propósito, indo direto em direção à multidão reunida lá embaixo. Os irmãos Tona encararam ele sem acreditar, com os rostos travados. Que diabos! Por que aquele maluco está vindo pra cá? E agora, a partir de hoje, a gente tem Miu e Anne nos apoiando, então por que ele ainda está agindo desse jeito? Jin puxou a espada em silêncio, e, no mesmo instante, um clarão gelado brilhou na lâmina. Sem hesitar, ele golpeou com força Kashmir, que estava perto dos irmãos Tona. Kashmir lançou um olhar feroz para ele, mas nem com essa reação conseguiu escapar do ataque de Jin. Os irmãos Tona só conseguiram ficar olhando em total confusão, completamente dominados pelo choque do que tinha acabado de acontecer diante deles. Zed observava a cena lá embaixo com uma expressão sombria e pesada, sem dizer nada enquanto a tensão ficava cada vez maior. Kashmir olhou para baixo em horror ao ver seu braço direito decepado cair no chão. Os cadetes que estavam por perto ficaram igualmente chocados, com os rostos ficando pálidos diante daquela cena brutal. Kashmir caiu de joelhos, segurando o toco destruído em agonia. Jin embainhou a espada calmamente e pensou consigo mesmo, um aviso era necessário. Jin Hunkandel varreu a multidão com um olhar severo e falou com uma voz fria e firme. Chamem um médico. Por dentro, seus pensamentos eram ainda mais afiados. A culpa não foi minha. Quem causou isso foram vocês. Daytona Hunkandel encarou Jin em choque total. Jin, você ficou louco? Por que de repente sacou a espada daquele jeito? Ignorando a revolta ao redor, Jin abaixou a cabeça e olhou direto para o cadete que havia atingido. Cadete, qual é o seu nome? O rosto do garoto ferido se contorceu de dor, e o suor já escorria pela testa enquanto ele forçava a resposta. É Kajin Romero, disse ele entre os dentes, com a voz tremendo de dor e raiva. Jin olhou para ele sem piscar. Você sabe por que eu te cortei? Antes que Kajin pudesse responder, Daytona apontou a espada para Jin com raiva e gritou. Ei! Por que você está ignorando a gente? Puxa a espada de novo! Jin virou seus olhos escuros e afiados para Daytona. Irmão, não está vendo que eu estou falando com Kajin agora? Seu tom era calmo, mas o peso nas palavras era impossível de ignorar. Eu aceito seu duelo depois. Mas, por enquanto, cala a boca, seu desgraçado. As palavras bateram como um tapa na cara. Aitona explodiu de raiva na mesma hora. Como você ousa agir desse jeito depois de cortar o meu cadete? No instante em que as palavras saíram da boca dele, Aitona travou. Ao perceber o que tinha acabado de admitir na frente de todo mundo, cobriu a boca às pressas com uma mão, enquanto seu rosto empalidecia de medo. Jin apenas notou o deslize e sorriu de leve. Seu cadete. Jin virou a cabeça para Aitona com o mesmo sorriso fino e cortante. Então esse seu amigo está claramente do seu lado, irmão. Sua voz continuava fria e estável. Eu só cortei ele porque ele estava me olhando com pura intenção de matar. Os cadetes ao redor ficaram horrorizados, e um silêncio pesado se espalhou pelo campo. Ninguém esperava que o confronto fosse ficar tão feio assim tão rápido. Isso é ruim. Vários cadetes ficaram olhando de um lado para o outro entre Jin e os gêmeos Tona, percebendo que aquilo não era um simples ataque de raiva. Parecia o primeiro movimento de uma disputa brutal de poder, e alguns deles já conseguiam sentir o clima mudando. Em vez de assustarem o irmão mais novo como tinham planejado, eles acabaram levando uma lição na frente de todo mundo. Jin lançou um olhar para Kajin, que estava ajoelhado no chão segurando o braço destruído, e ficou óbvio o que tinha acontecido. Por causa das palavras descuidadas dos gêmeos Tona, Kajin acabou expondo em público que pertencia ao lado deles. Zed Hunkandel observou Jin ali, parado com tanta ousadia, e chegou rapidamente a uma conclusão. Aquilo não foi um acesso aleatório de violência. Era parte da antiga e cruel tradição de disputa por poder do clã Hunkandel. O garoto tinha acabado de fazer algo absurdamente ousado.
Então Jin deu um passo à frente e falou com uma voz firme e ressonante. Cadetes, escutem bem. Eu sou Jin Hunkandel. Jin passou o olhar pelos rostos à sua frente, com um olhar duro e inabalável. Vocês podem apontar suas espadas para mim. Podem tentar me atacar de surpresa, como claramente pretendiam fazer agora há pouco. Mas, no momento em que qualquer um de vocês mostrar o menor sinal de hostilidade, eu não vou hesitar em derrubar vocês do mesmo jeito que fiz com ele. A multidão olhava para ele com medo, rígida e em silêncio. A confiança na voz dele era muito mais assustadora do que qualquer grito teria sido. Zed falou com uma voz firme e dominante. Jin Hunkandel, o 13º e mais novo filho da família. Jin virou a cabeça para ele na mesma hora e respondeu sem vacilar. Sim, Elder. Uma luz vermelha brilhou nos olhos de Zed, e a pressão que saía dele ficou aterrorizante em um instante. Você acha mesmo que pode agir desse jeito na minha frente? Mesmo encarando aquela força esmagadora de frente, Jin continuou perfeitamente calmo. Isso mesmo, respondeu Jin. Pela primeira vez, até Zed pareceu um pouco desconfiado, como se a resposta do garoto tivesse ido além do que ele esperava. Por quê? Exigiu Zed. Sob o olhar chocado dos gêmeos Tona e o silêncio congelado dos outros, Jin respondeu com uma voz sem emoção, porque eu não acho que lutei contra os gêmeos Tona. Eu lutei contra você, Elder. O rosto de Zed ficou assustadoramente frio. Então ele estendeu uma das mãos devagar, e uma brilhante luz dourada começou a se juntar na palma, forte o bastante para fazer os cadetes próximos recuarem. Você acha que estava lutando contra mim? Os olhos vermelhos de Zed brilharam outra vez. Uma espada dourada formada de puro poder surgiu em sua mão, e uma aura aterrorizante se espalhou por todo o corpo dele como uma tempestade prestes a explodir. Zed apontou a espada de luz para Jin e falou com um interesse gelado. Interessante. Então se explique. Dependendo da sua resposta. Seu olhar ficou ainda mais afiado ao encarar o rosto sério de Jin. Eu posso arrancar sua cabeça aqui agora. Depois de ouvir o desafio de Jin, Zed Hunkandel não se segurou nem um pouco. Com a espada de luz na mão e ameaça na voz, ele deixou o perigo completamente real, um duelo entre mim e você. O rosto do Elder ficou ainda mais sombrio, e seus olhos vermelhos brilhando faziam ele parecer quase monstruoso. Mesmo assim, havia um traço de diversão sombria em sua voz arrastada. Isso realmente é interessante. Na mesma hora, Zed Hunkandel apontou de novo a lâmina radiante direto para Jin e exigiu uma resposta. Explique. Dependendo do que você disser agora. Jin não mostrou medo nenhum. Pelo contrário, sua expressão ficou ainda mais séria, com só um leve traço de raiva nos olhos. Zed continuou naquele mesmo tom perigoso, eu posso mesmo arrancar sua cabeça onde você está. Jin respondeu com uma calma impressionante, como se a ameaça não significasse nada para ele. Você escolheu um tipo bem específico de intimidação para os cadetes hoje. Mesmo eu estando ali no meio deles, estava óbvio quem era o alvo daquela pressão. Ao ouvir isso, Zed fechou o punho de repente, e seu rosto ficou ainda mais assustador. Jin continuou falando sem hesitar, com a voz firme do começo ao fim. Eu comecei a pensar nisso no momento em que você usou aquela pressão contra mim. No instante em que terminou de falar, Zed atacou. O golpe veio tão rápido que era quase invisível, mas não acertou Jin de frente. Ele só passou raspando, perto o bastante para cortar o ar ao lado do rosto dele e espalhar um arrepio violento por todo o campo. Mesmo assim, a expressão de Jin não vacilou. Não havia o menor traço de medo em seu rosto, embora um corte fino tivesse se aberto na sua pele pela borda do ataque do Elder. Zed parecia irritado agora, encarando Jin com clara impaciência. Então, só porque você não gostou de eu intimidar os cadetes, causou toda essa confusão. Jin respondeu na hora, sem recuar nem um passo. Tirando a parte de eu não ter gostado, todo o resto é verdade. Zed estreitou os olhos e rebateu. Então, se esse era o seu problema, você devia ter balançado a espada contra mim. Por que ferir um cadete no lugar? Jin respondeu num tom calmo, quase casual,
o que só deixou suas palavras ainda mais ousadas. Porque eu ainda não consigo te derrotar. Mesa Milcano, que estava ali perto, ficou completamente chocado. Ele mal conseguia acreditar que Jin estava falando desse jeito com um Elder. Naquele momento, um leve sorriso tocou os lábios de Jin. Se eu achasse que podia vencer, disse ele num tom estável, eu não teria mirado em Kajin nem nos meus irmãos. Eu teria ido em você. A espada de luz na mão de Zed foi desaparecendo devagar. Ele encarou Jin e respondeu, parece que você não dá muito valor à própria vida. Ou está confiando no fato de ser filho do patriarca? Jin respondeu na mesma hora, sem nem parar para pensar. Não. Não é isso. Ao ouvir isso, a expressão de Zed foi relaxando devagar. A intenção assassina em seu rosto não desapareceu por completo, mas diminuiu bastante para que todos percebessem. Jin continuou, com a voz claro bastante para todos os cadetes presentes ouvirem. Eu não acredito que um Hunkandel deva ficar parado só porque o oponente é mais forte. A multidão olhou para ele em choque, e Jin concluiu com uma força silenciosa. Perder a vida leva só um instante. A honra dura para sempre, não é? Ao ouvir isso, Zed de repente soltou uma risada estranha, quase satisfeita. Que tolice! Exclamou, embora seu tom carregasse muito mais aprovação do que deboche. Ali mesmo, na frente de todos os cadetes, Zed Hunkandel riu abertamente por causa das palavras de Jin. Um tolo arrogante como você, disse ele com diversão evidente, realmente sabe como fazer este velho rir. Então, ainda sorrindo, Zed declarou, tudo bem, eu cedo para você. Você realmente merece viver como um membro do clã Hunkandel. Depois disso, o Elder levantou a voz e gritou para todos os cadetes reunidos ali. Cadetes, não se esqueçam deste dia. O que vocês viram hoje é a verdadeira expressão do clã Hunkandel. O que esse moleque mostrou a vocês é a própria essência do caminho da espada do nosso clã. Em seguida, com uma expressão feroz e empolgada, Zed gritou ainda mais alto, cadetes, lutem. E nunca se esqueçam de que tipo de sangue corre em vocês. Depois de falar, Zed deu uma última ordem e dispensou todos. O treinamento começa amanhã. Os cadetes responderam de má vontade, mas em perfeita sintonia, sim, senhor. Assim que Zed saiu, Daytona e Aitona ficaram abertamente hostis, os dois rosnando xingamentos por entre os dentes. Droga, Jin nem se deu ao trabalho de olhar para eles de início e simplesmente começou a ir embora. Então ele parou e deu um conselho aos dois como irmão mais novo. Quando finalmente se virou, olhou para os dois e disse, talvez agora vocês tenham mais medo dos nossos irmãos mais velhos. Mas isso vai continuar assim no futuro. Ao ouvirem isso, Daytona e Aitona não tiveram resposta. Eles só conseguiram abaixar a cabeça e olhar para o chão. Jin falou uma última vez, com a voz calma, mais certeira. Não vivam com os olhos presos só no que está bem na frente de vocês. Seria melhor aprenderem a olhar muito mais longe. Quando Jin voltou para casa, colocou a espada ao lado do capacete preto e mal tinha respirado direito quando Julia percebeu sua chegada. Surpresa por ver ele voltando tão cedo, ela falou na hora. Jovem mestre, o senhor voltou cedo. Jin se virou para olhar para Julia. Julia. Ela imediatamente endireitou a postura e respondeu, sim, jovem mestre. Então Jin disse calmamente algo que a deixou completamente chocada, confusa e sem palavras. Eu comecei uma disputa de poder com os gêmeos Tona. Jin Hunkandel, parecendo um pouco cansado depois de tudo que tinha acontecido, continuou com voz calma. Mas eu acho que minhas irmãs mais velhas, e também Miu Hunkandel, estão apoiando eles. Ao ouvir isso, Gilly MC Loran ficou rígida e gaguejou, surpresa, as duas? Sério? Isso é verdade mesmo? Jin fez um aceno curto com a cabeça. Sim. Enquanto falava, sua mente voltou ao incidente de mais cedo. Eu feri um cadete que claramente estava do lado deles. E, pensando melhor agora, parece que aquele garoto pertence à facção das minhas irmãs. Jin se lembrou da expressão horrorizada de Aitona Hunkandel e foi juntando as peças em silêncio. Então ele continuou, num tom direto e natural.
Bom, como ele deixou a verdade escapar sem pensar, agora foi exposto como alguém que está do lado deles. Quando minhas irmãs ficarem sabendo disso, não tem como elas ficarem calmas. Elas vão ficar furiosas. Um leve sorriso apareceu no rosto de Jin, frio e quase divertido. Antes de tudo, elas não podem simplesmente colocar um cavaleiro de 5 estrelas diretamente do lado delas sempre que quiserem. Normalmente, as pessoas só colocam subordinados mais fracos que elas dentro da própria facção, então existe um limite para o quanto elas podem agir abertamente. Júlia começou a suar de leve, com um rosto cheio de preocupação enquanto pensava no assunto. Mas as duas jovens senhoritas já são cavaleiras, disse ela com cuidado. Existe uma regra não escrita de que cavaleiros só lutam contra outros cavaleiros. Elas não podem cruzar essa linha tão facilmente. Ao ouvir isso, Jin respondeu na mesma hora, soando surpreendentemente tranquilo. Tudo bem. Para falar a verdade, eu quase fico feliz que elas tenham começado a tentar me controlar. Essa é uma das maiores cartas escondidas das minhas irmãs. Mas, como as duas são cavaleiras, não existe motivo real para me atacarem diretamente. Jin se sentou numa cadeira e continuou explicando com confiança firme. As únicas coisas que elas realmente podem fazer são interferir em como os membros do meu time são distribuídos e ajustar a dificuldade das missões que eu recebo. Usando os privilégios que vêm com o título de cavaleira, elas podem tentar me colocar em situações em que eu tenha mais chance de me ferir ou até morrer. Então ele continuou, com o olhar ficando mais afiado. Mas, entre as missões de alta dificuldade, também existem muitas missões solo. E, quando eu estiver sozinho numa missão, quem exatamente vai me monitorar? Isso significa que eu posso ir com tudo nessas missões sem precisar esconder o que eu realmente sei fazer. Ao ouvir as palavras de Jin, a expressão de Júlia mudou, como se ela tivesse entendido de repente a vantagem escondida dentro do perigo. Na mesma hora, Júlia deu um passo para mais perto de Jin com uma expressão animada e brilhante no rosto. Se for assim, disse ela alegremente, então isso pode acabar sendo uma ótima oportunidade para você, não pode? Isso mesmo. Jin sorriu de leve, claramente já convencido disso. Tudo o que eu preciso fazer é aceitar a generosidade das minhas irmãs com gratidão e transformar isso em ainda mais conquistas para mim. De repente, Jin se abaixou e pegou o gato preto, assustando ele no processo. Puxou o bichano para os braços sem aviso, e, pela primeira vez em um bom tempo, sua expressão parecia realmente alegre. Tenho certeza de que levar um gato comigo não vai ser problema, disse Jin de leve, quase como se estivesse testando a ideia em voz alta. O gato soltou um miado assustado na mesma hora. Jin lançou um olhar pequeno e divertido. Mas Muraka, no fim eu não vou te levar numa missão, porque tenho outra missão para você. Ao ouvir isso, o gato preto mostrou claramente que não gostou nada da ideia e voltou a olhar para Jin com os olhos semicerrados. Outra missão? O que é? Perguntou Muraka. Jin respondeu com calma, eu te conto da próxima vez. Até lá, nós dois precisamos manter um perfil baixo. Ao lado deles, Júlia assentiu na mesma hora e respondeu com voz animada. Sim, jovem mestre. Ao mesmo tempo, do lado de Zedrunkandel, ele dava instruções aos cadetes com uma voz severa. Agora. Depois que vocês três terminarem a sessão de treino da tarde, vão receber treinamento especial no campo secreto de treinamento que só pode ser usado por quem tem sangue Runkandel. Zedrunkandel estava no pódio de braços cruzados, com uma expressão severa e completamente inabalável. Esses são privilégios dados apenas aos puros sangues, disse ele sem emoção. Mas não esperem que esse treinamento vá ser fácil. Os cadetes endireitaram a postura e gritaram em uníssono. Sim, senhor. Os rostos de Daytona Runkandel e Aitona Runkandel ainda estavam machucados e cheios de hematomas. Zed continuou com uma voz áspera e poderosa. A esgrima da nossa família é centrada na força. Ela destrói, não hesita e luta para vencer e tomar. A natureza do clã Runkandel está refletida nessa lâmina. Zed continuou sem suavizar o tom. Não existe uma única definição fixa para a esgrima do nosso clã, mesmo que existam algumas técnicas marcantes e artes secretas que só certas pessoas aprenderam.
Jin ouviu cada palavra com atenção e pensou consigo mesmo, realmente parece que minhas irmãs estão furiosas. Zedrunkandel falou seriamente enquanto continuava a aula. Nossa esgrima não tem forma fixa. Isso vale para os passos, para o ritmo e até para as regras por trás dela. Essa é a maior diferença entre a família Runkandel e os outros clãs de espada. Então ele abaixou o olhar para os cadetes e perguntou, vocês sabem por que a esgrima da nossa família não tem forma fixa? Ao ouvir isso, Jin respondeu sem demora. Porque o clã Runkandel possui habilidades físicas e talentos diferentes de pessoa para pessoa. O Elder Runkandel assentiu e respondeu, isso mesmo. Então ele continuou com uma voz orgulhosa e pesada. Ser um Runkandel significa carregar uma linhagem nobre. Significa possuir um corpo e um talento para a espada que as pessoas comuns nem conseguem imaginar. Depois de dizer isso, ele olhou diretamente para Jin e continuou, mesmo que um de vocês fique um pouco abaixo dos nossos padrões, ainda assim já está muito além do que uma pessoa comum poderia sonhar em se tornar. Então, de repente, o Elder Runkandel sorriu de um jeito levemente sinistro. O que vocês aprenderam até agora foi simples, disse ele. Muito fácil. Fácil demais. Com isso, ele pegou uma esfera de metal e a ergueu para que todos pudessem ver claramente. Agora, disse ele, eu vou dar uma dessas bolas de aço para cada um de vocês. Jin recebeu a bola de aço nas mãos, mas sua expressão ficou duvidosa na mesma hora enquanto ele sentia o peso e examinava a superfície. Olhando de perto para a esfera, ele pensou consigo mesmo, o que é isso? Tem alguma coisa colocada aí dentro? O peso e a sensação dela pareciam estranhos demais para estar vazia. Fragmentos de aço, explicou Zed. Isso se chama Clearstone, porque quando você bate nela, ela produz um som limpo e distinto. O tom dele deixava claro que aquele objeto era mais importante do que parecia à primeira vista. Depois disso, ele pegou uma barra de ferro e voltou os olhos para a esfera de aço. Agora eu vou deixar vocês ouvirem os 3 tipos de som que uma Clearstone pode produzir. Escutem com atenção. No momento em que disse isso, ele bateu na esfera de aço sem a menor hesitação, e o impacto metálico agudo ecoou pelo campo de treinamento. A esfera soltou um som tão desagradável que Jin, Daytona Runkandel e Aitona Runkandel cobriram os ouvidos por instinto, com o rosto travado de desconforto. Zed Runkandel perguntou num tom seco, esse som é bem desagradável, não é? Então, sem esperar resposta, ele bateu na esfera de aço outra vez com a barra de ferro. Agora escutem o próximo som. Dessa vez, o som que saiu da esfera foi completamente diferente. Era claro e equilibrado, nada desagradável, e a mudança foi tão grande que Jin e Aitona Runkandel ficaram visivelmente surpresos. Na frente deles, o Elder Runkandel permaneceu em silêncio ao lado da esfera. Como vocês acabaram de ouvir, disse ele, a Clearstone produz um som diferente dependendo de quanta força é usada ao golpeá-la. O Elder Runkandel continuou a explicação. Se você não bater forte o bastante, ela produz um som opaco e feio. Mas, se bater com a quantidade exata de força, o som fica limpo e bonito. Ao ouvir isso, Jin começou a entender que tipo de lição era aquela de verdade. Entendi. O ponto desse treinamento é bater nela repetidas vezes até eu conseguir fazer o som certo sair toda vez. Ou seja, isso na verdade é um treino de controle de força, controle mental e foco, tudo ao mesmo tempo. Na superfície parecia simples, mas o propósito por trás era muito mais profundo. Jin pensou nisso com seriedade. Levando em conta a habilidade física natural da família Runkandel, esse realmente é um exercício perfeito. É básico, sim, mas justamente por isso a precisão exigida por baixo é ainda maior. Ele continuou olhando para a esfera enquanto seguia pensando. Mas, mesmo assim, à primeira vista isso ainda parece só um exercício de ficar batendo repetidamente na Clearstone. Só isso não parece suficiente para explicar por que isso é considerado um treinamento especial reservado apenas para a família Runkandel. Então, de repente, o Elder Runkandel sorriu daquele mesmo jeito sinistro de novo. Ele balançou a espada com força contra a esfera de aço e declarou, agora então, deixem eu mostrar o som final.
A curiosidade de Jim ficou ainda mais afiada na mesma hora. Então qual é exatamente o terceiro som? Tenho certeza de que ouvi algo estalando dentro da Clearstone antes, como se alguma coisa solta estivesse sacudindo lá dentro. Fragmentos de aço, pensou ele. A ideia se encaixou na mesma hora em que o Elder Hunkandel fez a espada descer mais uma vez contra a esfera de aço. Naquele momento, Jim percebeu de repente o que estava prestes a acontecer, e seus olhos se arregalaram em alarme. Não pode ser, gritou ele em pânico. No instante em que entendeu a verdade, correu em direção a Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel e gritou o mais alto que pôde: abaixem-se. Naquele instante, a última peça que faltava no quebra-cabeça se encaixou perfeitamente na mente de Jim. Então a esfera de aço explodiu sem aviso. A explosão foi enorme, violento bastante para sacudir o ar e espalhar um impacto por toda a área. Fumaça e poeira explodiram para fora e engoliram a cena. Quando tudo finalmente começou a clarear, Jim, Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel estavam todos caídos no chão. Um instante depois, os três se sentaram tossindo e abalados. Daytona e Aitona ainda pareciam completamente perdidos, como se não fizessem ideia do que tinha acabado de acontecer. O que acabou de acontecer? Pensaram eles, confusos. Ao ver isso, Zed Hunkandel elogiou Jim abertamente. Oh! Parece que o jovem mestre tem instintos bem afiados. Então ele ficou ali, olhando para a cratera profunda deixada pela explosão. Sim. Se você bater forte demais na Clearstone, ela explode desse jeito. O tom dele era calmo, como se esse resultado absurdamente perigoso fosse simplesmente parte normal da lição. Então o Elder Hunkandel abriu um sorriso animado, claramente satisfeito com a reação deles. Muito bem, disse ele. Agora vocês já sabem tudo o que precisam saber. Vamos começar o treinamento. No momento em que Zed Hunkandel atingiu a esfera de aço, isso provocou uma explosão violenta que se espalhou com uma força assustadora. Fumaça e poeira foram lançadas pelo ar em todas as direções, engolindo o campo de treinamento numa nuvem cinza espessa e fazendo toda a cena parecer um campo de batalha por alguns breves segundos. Os três, Jim Hunkandel, Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel, ficaram completamente atordoados depois da explosão. O que foi isso? Até eles mal conseguiam processar o que tinha acabado de acontecer. Vendo que os três conseguiram evitar o impacto direto, o Elder Hunkandel lançou a Jim um olhar de aprovação. Oh! O jovem mestre tem instintos afiados. Zed Hunkandel ficou calmamente diante da cratera deixada pela esfera de aço destruída e continuou: isso mesmo. Se você colocar força demais numa Clearstone, ela explode assim. Devagar, Jim, Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel voltaram a se levantar. Então o Elder acrescentou: depois de Luna Hunkandel, você é o primeiro que não ficou ferido pela explosão. O peso daquele elogio ficou no ar por um instante, deixando a lição ainda mais séria do que antes. O Elder Hunkandel passou a mão no queixo, com a expressão ficando pensativa e severa. A maioria dos seus irmãos foi ensinada por mim. Exercícios que parecem tão simples assim normalmente não passam de uma formalidade para eles. Ele estreitou levemente os olhos. Mesmo assim, eu não esperava que alguém escapasse daquela explosão de forma tão limpa. Ao ouvir isso, a curiosidade de Jim falou mais alto, e ele levantou a mão para interromper. Com licença, Elder. Como minha irmã Luna Hunkandel evitou a explosão? No instante em que Jim fez essa pergunta, Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel olharam para ele em choque, claramente pegos de surpresa pela ousadia. Com isso, Zed Hunkandel abaixou a cabeça e pareceu buscar uma lembrança antiga. Você pode se decepcionar quando ouvir isso, disse ele por fim. Jim respondeu sem hesitar: tudo bem, não é? Estava claro que ele queria a verdade mais do que uma história bonita. Os olhos do Elder mergulharam no passado ao se lembrar de Luna Hunkandel parada diante de uma esfera de aço explodindo, calma e sem vacilar diante do perigo. Luna Hunkandel não evitou isso do jeito que você evitou, disse ele diretamente. Ela também foi atingida pela explosão. Assim como as outras crianças, Luna Hunkandel também foi lançada para trás pela explosão da Clearstone.
Ao ver aquilo, o Elder Hunkandel correu imediatamente para verificar o estado de Luna Hunkandel, achando que o resultado seria grave. Mas a expressão dele logo mudou para surpresa. Luna Hunkandel estava completamente bem. Ela estava segura, firme, e não tinha se machucado de verdade. O motivo era simples, ela já era absurdamente forte a ponto de nem aquela explosão conseguir feri-la direito. De volta ao presente, depois de ouvirem Zed Hunkandel contar aquela história sobre Luna Hunkandel, os três, Jin Hunkandel, Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel, ficaram chocados. Seus olhos se arregalaram em descrença total, porque aquele nível de força parecia quase irreal. Então Zed Hunkandel continuou em um tom reto e sério. Ah, mas a partir de hoje, vocês três vão treinar com Clearstones toda a tarde. Ele fechou os olhos por um instante e acrescentou, até conseguirem controlar isso bem o bastante para produzir o som certo em qualquer condição, vocês não vão parar. Entenderam? Os três responderam na mesma hora, sim, senhor. Então a cena mudou para uma bela tarde dentro do quarto de Luna Hunkandel, onde um clima bem mais silencioso esperava. Naquele momento, Luna Hunkandel descansava em seu quarto e lia um livro em silêncio. Nani Nani entrou carregando uma bandeja com chá. Minha lady. Luna Hunkandel levantou os olhos assim que a viu e respondeu suavemente. Ah, Nani. Obrigada. Nani Nani serviu uma xícara de chá para Luna Hunkandel e a colocou gentilmente sobre a mesa, enquanto o leve aroma do chá quente se espalhava pelo quarto e suavizava o clima tenso da conversa antes mesmo de ela começar. Sobre o que você me contou da última vez, perguntou Nani Nani com cuidado. Luna Hunkandel respondeu, sim. Sobre meus irmãos tentando assassinar Jin Hunkandel. Depois disso, Nani Nani se sentou na cadeira ao lado dela e falou em voz baixa. Sim. No momento, Lady Miu Hunkandel e Anne Hunkandel são as mais suspeitas. Elas também sabem muita coisa sobre o jovem mestre Jin Hunkandel, então a possibilidade é alta. Luna Hunkandel olhou para Nani Nani e murmurou em silêncio. Então seus olhos ficaram um pouco mais afiados. Elas agiram de forma imprudente, mas qual seria o objetivo delas? Será que estão mesmo loucas a ponto de tentar um assassinato dentro de Storm Castle? Luna Hunkandel pegou sua xícara de chá e ficou olhando para ela, pensativa. Além disso, elas já são proibidas de participar da guerra de sucessão do clã Hunkandel, disse ela, parecendo cada vez mais inquieta enquanto pensava no assunto. Seus olhos estavam cheios de pensamentos complexos enquanto ela continuava. E se Father descobrisse um plano desses, esta casa viraria um caos. A vida delas também ficaria em perigo. Quanto mais ela falava, mais sombria aquela possibilidade parecia. Vendo a expressão de Luna Hunkandel, Nani Nani tentou confortá-la na mesma hora. Você acha possível que o jovem mestre Jin Hunkandel estivesse mentindo? Perguntou ela com cuidado. E se tudo isso não passasse de um mal-entendido? Luna Hunkandel pensou em silêncio sobre Jin Hunkandel antes de responder. Ele tem 10 anos agora, então acho que as duas possibilidades ainda existem. Além disso, estamos investigando isso há 5 anos e ainda não encontramos nada definitivo. Luna Hunkandel então se lembrou do momento em que tinha questionado Jin Hunkandel. Nessa lembrança, Jin olhou diretamente para ela e disse, eu não sei. Mas eu quase morri. Pensando nisso, Luna continuou, eu não acredito que Jin Hunkandel estivesse mentindo. Naquela época, ele estava extremamente cauteloso comigo. Luna Hunkandel abaixou os olhos e olhou para seu reflexo na xícara de chá. Esse tipo de reação não surge do nada, disse ela em voz baixa. Acho que foi intuição. O garoto sentiu alguma coisa antes que qualquer outra pessoa pudesse perceber. Ao ouvir isso, Nani Nani perguntou em um tom mais sério, então precisamos investigar Lady Miu Hunkandel. Luna Hunkandel colocou a xícara de chá de volta sobre a mesa com um som suave. Sim, por favor. Obrigada. Seu tom continuava calmo, mas havia preocupação por baixo. Ficar presa nesse impasse também está me deixando inquieta. Isso está me dando um pressentimento ruim, admitiu Luna Hunkandel. Nani Nani respondeu na mesma hora, quem deveria se preocupar sou eu.
Tenho medo de que seus irmãos te machuquem de novo. Luna olhou para ela e sorriu de leve. Eu já passei dessa idade dos 13 anos faz tempo. Você não precisa se preocupar comigo. Então, depois que Nani Nani ficou em silêncio, Luna apoiou o queixo em uma das mãos e de repente se pegou pensando, mas será que Jin Hunkandel está indo bem? Ao lado dela, até Nani Nani parecia estar pensando no treinamento de Zed Hunkandel. Sim, murmurou Luna Hunkandel para si mesma. Já está na hora de aquele garoto me mostrar os resultados do treinamento dos olhos. Ela fechou os olhos por um instante e relaxou na cadeira. Ele provavelmente vai se machucar um pouco com a Clearstone, mas vai dar conta. Ver ele crescendo me deixa feliz. No dia seguinte, no campo de treinamento de Jin Hunkandel, a sessão da tarde de 4 horas começou. Jin Hunkandel treinava com uma intensidade brutal, com o corpo inteiro encharcado de suor. Ele estava tão exausto que até respirar direito parecia difícil. De todos os treinamentos que já passei, esse está em outro nível, pensou Jin com seriedade. Ele estava tão desgastado que mal conseguia levantar a cabeça. Isso realmente é horrível. Observando ele, Zed Hunkandel se aproximou segurando uma folha de papel e se sentou na frente de Jin. Descanse 5 minutos, disse Zed Hunkandel, com a voz tão direta e prática como sempre. Jin Hunkandel se sentou para se recuperar, com a espada tremendo em sua mão enquanto ele apertava os olhos por causa do cansaço. No começo, eu achei que esse treinamento era para me ensinar a controlar minha força e meu foco mental, pensou ele. Mas essa não era nem de longe a verdade completa. Desde o começo, o verdadeiro ponto disso era aprender a conter e controlar com precisão a minha própria energia espiritual. Jin se lembrou da cena de Zed Hunkandel acertando a esfera de aço. Se eu quiser destruir uma Clearstone sem precisar balançar como ele balança, então agora ainda me falta o poder mais básico. O corpo de Jin Hunkandel tremia enquanto ele lutava para manter firme a espada na mão, se recusando a demonstrar fraqueza mesmo com os músculos gritando de dor. Eu preciso treinar até minha energia espiritual ficar mais forte e mais afiada, disse a si mesmo. Então ele puxou o ar fundo e forçou o corpo a recuperar a força. Preciso treinar até conseguir ouvir a Clearstone corretamente e quebrá-la limpo sem dificuldade. Sentado em silêncio diante de Zed Hunkandel, Jin tentou acalmar seus pensamentos. Não tenha pressa. Se acalma. Isso é só algo que meus irmãos da vida passada todos tiveram que aguentar antes de chegar à fase adulta. Se eles conseguiram, então eu também consigo. Naquele momento, Zed Hunkandel lançou o olhar pelos três, primeiro Jin Hunkandel, depois Daytona Hunkandel, depois Aitona Hunkandel, observando cada um com atenção. Os três estão indo muito bem, disse ele. E todos vocês estão melhorando. Perto dali, Aitona Hunkandel estava no meio de uma discussão com Daytona Hunkandel. Você acabou de dizer que sou o frouxo. Então Zed desviou o olhar para o tremendo Daytona Hunkandel, que imediatamente rebateu com frustração enquanto discutia com Aitona Hunkandel. Então onde foi que estalou? Enquanto isso, Elder Zed Hunkandel continuava observando Jin Hunkandel, que estava sentado ali muito mais calmo que os outros dois. Mas esse aqui é ainda mais incomum, pensou ele, e essa constatação o encheu de satisfação. Ele passou a mão no queixo e sorriu para si mesmo. Talvez esse garoto possa até quebrar o recorde de Luna Hunkandel. Algum tempo depois, o céu já começava a escurecer, e o campo de treinamento era lentamente engolido pelas sombras da noite. Então a voz de Zed Hunkandel ecoou mais uma vez. Que ridículo! Naquele ponto, só Jin Hunkandel ainda estava consciente. Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel já tinham desmaiado e estavam jogados no chão, inconscientes. Então Zed Hunkandel instruiu Jin, leve essa mensagem para seus irmãos adotivos. Se eles pretendem desmaiar de novo amanhã, nem precisam vir. Jin respondeu na mesma hora, entendido. Depois disso, ele saiu imediatamente. Não muito depois, Daytona Hunkandel e Aitona Hunkandel também recobraram a consciência e voltaram para casa com dificuldade. Eles aguentaram mais do que eu esperava, pensou Jin. Ainda assim, um Hunkandel é um Hunkandel no fim das contas.
Jin Hunkandel se afastou com uma postura orgulhosa e firme que não combinava nem um pouco com o filho mais novo da família. Se fosse olhar bem, ele parecia até mais velho do que os outros. Depois que Jin Hunkandel sumiu de vista, Zid Hunkandel de repente perdeu toda a compostura e gritou frustrado. Por que ele tinha que ser o mais novo? Seu rosto se contorceu de arrependimento profundo. Se ele tivesse nascido 10 anos antes, poderia ter se tornado um monstro de talento capaz de engolir o clã Hunkandel inteiro. Aquele maldito irmão mais velho, o que eu faço com isso? Que desperdício! Que desperdício de verdade! Zaid Hunkandel só conseguiu se sentar no chão sem reação, com a expressão inteira tomada por frustração e arrependimento. Não importa o quanto eu pense nisso, dá no mesmo. Que pena! Que pena! Um mês depois, em maio de 1795, no campo de treinamento dos cadetes intermediários, o anunciador estava diante dos cadetes reunidos, pronto para começar. Atenção! O anunciador segurava o documento com firmeza nas duas mãos e estava diante dos cadetes, com a voz afiada e claro bastante para cortar o ar inquieto. A primeira missão do ano para a classe intermediária acaba de ser anunciada. Os cadetes cujos nomes forem chamados, deem um passo à frente imediatamente. A primeira missão é uma missão de escolta. As pessoas designadas para vocês protegerem são funcionários recém-nomeados de MIT e Health. Ele abaixou os olhos para a página e continuou lendo os nomes selecionados, com um tom formal e inabalável, enquanto os cadetes escolhidos endireitavam a postura onde estavam. A terceira missão é a subjugação de um monstro. O alvo é Arosia. Ao ler essa linha, a expressão do anunciador mudou de leve, como se até ele achasse aquela missão desagradável. Mesmo assim, ele continuou lendo o documento, embora ainda houvesse um traço de surpresa em seu rosto. A área da missão é a zona desprotegida dentro do território de Keiano. Os cadetes escolhidos são, antes mesmo de terminar a frase, o anunciador já parecia ligeiramente surpreso, claramente ciente de que aquela designação era muito mais cruel do que as outras. Depois disso, ele continuou lendo os nomes um por um. Mesa Milcano, Bellop Schmitz, Scott, Taimune Marius, Kiko, Juen, Eddington, Sierra, Vince, David. No instante em que aqueles 10 nomes foram chamados, Mesa Milcano e Bellop Schmitz mostraram surpresa na cara, e a tensão ao redor deles ficou pesada na mesma hora. Quando terminou, o anunciador enrolou a pilha de documentos sem cerimônia. Existem 25 Arosia no total, disse ele, deixando aquele número cair pesadamente sobre os cadetes reunidos. Então o anunciador acrescentou, Arosia tem o costume de se mover em grupo, então estejam totalmente preparados ao executar essa missão. O rosto de Mesa Milcano ficou sério no instante em que ouviu isso. É só isso. Deca vai passar os detalhes restantes. Dispensados. A voz dele se calou, mas a inquietação que deixou para trás só aumentou. Assim que o anúncio terminou, os cadetes começaram a murmurar com desconforto e voltaram os olhos para Mesa Milcano e Bellop Schmitz. Um time de novatos vai subjugar Arosia, alguns cochichavam. O que eles vão fazer contra isso? Pelo menos metade vai morrer. Khan e Kashmir trocaram sorrisos cheios de desprezo enquanto olhavam para Mesa Milcano e Bellop Schmitz. As expressões deles eram abertamente zombeteiras. É melhor começarem a preparar caixões e incenso desde já, debocharam. Ainda tem tempo antes da missão começar, então dá até para escrever as últimas palavras. O cadete de cabelo laranja entrou na provocação junto com Khan e Kashmir, rindo com crueldade. Ou vocês podem correr pro jovem mestre Jin Hunkandel e implorar para ele salvar vocês. Por favor, ajude a gente, estamos morrendo de medo. Ao ouvir isso, Taimune Marius se irritou na mesma hora. O que foi que você disse? Mas Mesa Milcano permaneceu calma e cortou ele imediatamente. Deixa pra lá, Taimune. A gente ainda não pode vencer eles, e isso nem é a missão em si. Se a gente se machucar agora, só vai piorar tudo. Taimune Marius ainda estava furioso, rangendo os dentes, mas Mesa Milcano continuou firme. Fora esses desgraçados, a gente ainda acabaria causando problemas pro jovem mestre Jin Hunkandel também. Então, de repente,
a expressão de Mesa Milcano endureceu. Ela lançou um olhar furioso para Taimune Marius, com os olhos bem abertos, e disparou: cala a boca e fica parado. Você já esqueceu onde está? Este é o clã Runkandel, disse Mesa Milcano em voz baixa e decidida. Tudo o que a gente tem que fazer é completar a missão que nos foi dada e voltar vivos depois de terminar. Seu tom ficou ainda mais firme, cheio de uma determinação que não se dobrava. Esse é o único jeito de derrotar eles. Não é gritando agora, e sim sobrevivendo e voltando com resultados. Naquele mesmo momento, Aitona Runkandel rangeu os dentes e desceu a espada na esfera com toda a força que conseguiu reunir. No instante em que a lâmina acertou, a Clearstone reagiu violentamente, e então, com uma enorme explosão de ar, o rosto dele se torceu em pânico. Ele percebeu tarde demais que tinha exagerado, e o perigo caiu sobre ele de uma vez. Hã? Droga! Um grito apavorado rasgou o campo de treinamento, e então uma explosão gigantesca irrompeu com tanta força que parecia até um foguete sendo lançado para o céu. A Clearstone disparada foi embora, deixando para trás nada além do grito desesperado de Aitona Runkandel. Perto dali, Daytona Runkandel não conseguia fazer nada além de encarar aquilo em horror, travado com a rapidez com que tudo deu errado. Jim Runkandel, que estava parado mais ao lado com os olhos fechados em concentração, de repente ouviu alguém chamando em pânico. J. Jim. Ele abriu os olhos na mesma hora, com o olhar ficando frio e afiado ao mirar a origem do perigo sem a menor hesitação. Jim mal teve tempo de reagir. Ele imediatamente entrou em posição defensiva e ergueu os braços para bloquear o objeto que vinha em sua direção, interceptando o golpe veloz como um raio antes que o acertasse em cheio. Aitona Runkandel observava tudo em pânico total, com um rosto pálido. Ei, Jim, você tá bem? Eu não fiz de propósito. Jim respondeu mostrando um leve traço de dor no rosto, embora mantivesse a voz firme. Estou bem. Pode levar isso para outro lugar. Aitona Runkandel só conseguiu assentir, todo atrapalhado, sem conseguir olhar nos olhos dele. Tá bom, tá bom. Me desculpa. Foi mal mesmo. Mais tarde, enquanto os dois irmãos limpavam a bagunça que tinham causado, Jim pensou em silêncio: já faz um mês que comecei a treinar com as Clearstones. Os dois conseguiram explodir uma mais cedo do que eu esperava. Mas o que exatamente foi aquela sensação agora há pouco? Ele abaixou o olhar para as próprias mãos e ficou em silêncio, revivendo aquele momento de novo na cabeça. Parecia como se o caminho do fragmento de ferro estivesse sendo puxado por uma linha, quase como se eu pudesse sentir a direção em que ele ia voar antes mesmo de chegar até mim. Ele seguiu uma trajetória tão clara quanto a de uma flecha no ar. E se aquele fragmento de ferro viesse voando na minha direção de novo agora, eu sinto que conseguiria desviar muito mais facilmente do que antes, talvez até sem pensar. Será que essa sensação estranha tem ligação com o treinamento que Luna Runkandel me deu? O pensamento surgiu naturalmente, e, depois disso, Jim não conseguiu mais ignorar aquilo. Antes que essa sensação desapareça da minha memória, eu deveria tentar de novo. Com isso em mente, Jim pegou a espada mais uma vez, ficou diante da esfera e deixou a expressão ficar séria. Então uma voz de repente chamou: atenção! Uma missão foi designada para você. Dessa vez, o anúncio veio diretamente de Zed Runkandel. Os rostos dos irmãos Daytona se contorceram na mesma hora em caretas miseráveis, como se eles já soubessem que nada de bom estava vindo aí. A designação é uma missão de evento. Aitona Runkandel segurou a cabeça em desespero e gemeu. Por que tinha que ser o Império Bemen? Só de pensar nisso eu já passo mal. Daytona Runkandel se jogou para baixo como se as pernas tivessem falhado. Eu odeio roupas de evento. Elas são tão apertadas que dá vontade de morrer. Zed Runkandel, de pé acima deles, acrescentou secamente: eu entendo. Por causa de vocês dois, os outros irmãos não precisam ir dançar no banquete imperial. As palavras dele soavam quase simpáticas, mas não havia calor nenhum nelas. Então seu rosto ficou extremamente severo. Mas, mesmo sendo uma missão de evento, ainda é uma missão. E vocês ousam reclamar?
Tentem choramingar mais uma vez desse jeito, e eu vou mostrar o que realmente significa querer morrer. Os dois irmãos encolheram na mesma hora e responderam juntos com vozes miseráveis: Desculpe, Uncle. Jim Runkandel só conseguiu suar frio e pensar, impotente, Miu Runkandel e Anne Runkandel realmente estão se esforçando ao máximo para punir irmãos que não servem para esse tipo de coisa. Mandar eles para uma missão de evento no Império Bemen é uma maldade inacreditável. Então Zed também explicou que, por se tratar de um evento tão grande, a família Runkandel tinha pouca margem para recusar. Muitas pessoas extremamente fortes estarão lá para entretenimento, disse ele. Vão e observem elas com cuidado. Vejam se conseguem aprender algo útil. Os dois irmãos responderam de novo, sim, senhor. Então o Elder Runkandel chamou outra vez, Jim. Jim respondeu imediatamente, sim, Uncle. Zed abaixou os olhos para o documento e leu em voz alta, a missão designada a você é o assassinato de uma figura importante. O alvo é um dos brinquedinhos de Talaris Endorma, o amante do mestre do Ice Palace. Um dos amantes daquela mulher. Jim Runkandel ouviu com um rosto calmo, que quase não mudou nada, enquanto Aitona Runkandel parecia completamente chocado com o tamanho daquilo. Então o Elder perguntou, você conhece o Ice Palace e o mestre de lá, não conhece? Jim respondeu sem hesitar, sim, Uncle. Quanto ao Ice Palace, ele é a fortaleza gigantesca que se ergue no mar ocidental do continente. E o mestre do Ice Palace é o verdadeiro dono daquele domínio congelado. A 51ª mestra do Ice Palace, Talaris Endorma, é conhecida pelo título de Star Spider of the Ice. Ela é infame pela tortura cruel que impõe a qualquer um que ouse tocar em seus amantes. O Ice Palace é um poder independente, fora do controle tanto dos Runkandel quanto dos Zipli. Então você entende o quão perigosos tanto o Ice Palace quanto sua mestra são, não entende? O peso naquela pergunta deixava claro que essa não era uma missão comum. O Elder Runkandel perguntou de novo e então apresentou um documento contendo os detalhes do alvo. O nome do alvo do assassinato é o caro Shenderir. No momento, ele tem um guarda-costas do Ice Palace e está hospedado na região sem lei. Mamemot. Enquanto Jim Runkandel fechava os olhos e pensava sobre as informações, os dois irmãos ao lado dele empalideceram e soltaram em choque. O quê? Mamemot. Então os dois entraram em pânico e cochicharam com urgência um para o outro. Daytona Runkandel murmurou, se ele precisa ir até Mamemot, isso basicamente é uma missão de cavaleiro guardião. Aitona Runkandel completou em voz baixa, Jim tem talento, claro, mas isso não é demais. Mesmo assim, o próprio Jim levantou a voz com calma e disse, Uncle, eu tenho uma pergunta. Quem emitiu essa missão foi a família Shenderir, correto? Então isso quer dizer que a família Shenderir quer um dos próprios descendentes morto? Ao ouvir isso, Zed Runkandel respondeu com firmeza, isso mesmo. Parece que a família Shenderir já tentou de todas as formas possíveis trazê-lo de volta, e todas essas tentativas falharam. A esta altura, eles provavelmente acreditam que é melhor matá-lo do que permitir que segredos da família vazem. Então, perguntou o Elder, fixando Jim com um olhar duro, você acredita que consegue executar essa missão? Quando a pergunta veio, Jim respondeu com uma expressão fria e inabalável. Eu vou fazer isso. Ao ver aquela determinação firme e a completa ausência de hesitação nos olhos do garoto, até o Elder Runkandel não conseguiu deixar de se surpreender.